Querido irmão, querida irmã da Igreja Batista Central de Campinas, que alegria estarmos juntos novamente para esse tempo de pausa para a paz. Eu quero conversar com você nesse momento sobre a alegria do perdão. A alegria do perdão. O Salmo 32, ele fala sobre uma bem-aventurança, uma bênção, uma incomparável bênção. A bênção de termos sido perdoados por Deus. O salmista começa de forma triunfal, alegre, celebrando, exultante no seu coração, dizendo: bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, não há engano. Talvez você já tenha ouvido a seguinte frase: eu não consigo me perdoar. Eu não consigo me perdoar. Quando alguém fala isso, de certa forma, é uma frase muito estranha, porque em nenhum lugar da Bíblia nós temos essa expressão, ou seja, que você deve se perdoar. O perdão é sempre horizontal e vertical, ou seja, de Deus para conosco e de cada um de nós para com o nosso próximo. Nós que fomos perdoados por Deus, nós perdoamos. Mas quando a pessoa diz: eu não consigo me perdoar, de certa forma ela está mostrando aí esta incapacidade de compreender e de receber o perdão de Deus. Ou dizendo: o meu pecado é muito terrível, é algo imperdoável, Deus nunca vai me perdoar por isso. Pense em um homem que de forma acidental, talvez tenha, num acidente, matado o seu próprio filho, uma mulher que cometeu aborto e tantos outros casos. Então são pecados assim que, do nosso ponto de vista, são coisas terríveis e a gente diz assim: eu não consigo me perdoar e Deus nunca vai me perdoar por isso. A boa notícia para mim e para você é que você não precisa se perdoar. Deus em Cristo já te perdoa, se você crer no sacrifício de Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Porque ali na cruz, Jesus Cristo estava levando sobre si todos os nossos pecados, transgressões, maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então nós podemos ter a paz com Deus hoje, porque Cristo nos perdoou ali na cruz. Todo aquele que crer em Jesus Cristo, ele é perdoado. A Bíblia diz, em João 19, versículo 30, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ali na cruz, ele disse: está consumado, ou seja, a dívida foi plenamente paga, está consumado. Romanos 8, 33 e 34, a Bíblia diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus foi quem morreu e também ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você só precisa abraçar o perdão de Deus. Você não precisa se perdoar, porque não cabe a você. Você precisa reconhecer o seu perdão, como Davi fez. Bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado, cujo pecado é coberto. Porque no versículo 5 ele diz: confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade, a minha maldade. Não mais encobri, não mais ocultei. Por isso ele pode dizer: bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui mais iniquidade. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você crê, se você confessa, se você coloca o seu pecado, seja ele qual for, diante de Deus, em arrependimento e em confissão sincera, você será perdoado. Colossenses 2,14 diz que Cristo rasgou o escrito da dívida, que era contra nós, cravando na cruz. A Bíblia diz que, em Apocalipse 12:9, de que Satanás, a antiga serpente, o acusador e de todas as pessoas, já foi condenado. A Bíblia diz em Isaías 43:25, e dos teus pecados não me lembrarei mais. E o último versículo, que é maravilhoso, Miqueias 7:18 e 19, diz assim: quem é semelhante a ti, ó Senhor, que perdoas a iniquidade e te esqueces
da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisarás aos pés as nossas iniquidades e lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que maravilhoso! Deus perdoa completamente e esquece. Então lembre-se disso. Nunca mais use esse termo, eu não consigo me perdoar. Ou se você conhece alguém que está passando por esse dilema, por essa aflição, por essa angústia, que na realidade revela mais um pouco de orgulho, porque a pessoa ela se torna o juiz de si mesmo. Eu não consigo me perdoar, ela está se colocando no lugar de Deus, de juiz. Agora nós precisamos nos humilhar, nos arrependermos e reconhecermos, independente do que tenha sido, do que você tenha feito no passado, você pode, nesse momento, colocar diante de Deus. Porque se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, sejam eles quais forem, e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Amém por isso. Graças a Deus por isso. Deus te abençoe e te dê a paz.